Aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como as manhãs que se levantam, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como as manhãs que se levantam, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui. Irmãs e irmãos, boa noite. O ressuscitado vive entre nós. Celebrando este dia do Senhor, experimentamos a eficácia transformadora do Cristo vivo no seio da nossa igreja. Vamos dar início à nossa celebração do terceiro domingo da Páscoa, cantando. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, Ele vive para sempre. Ressuscitou, Ele vive para sempre. Vamos celebrar. Vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos e a todas. A pequena comunidade que está aqui, representando todos vocês que estão em casa. Que bom que nós estamos entrando na sua casa agora. Que bom que você está entrando na igreja agora também conosco. E é bom nós participarmos desse momento onde os discípulos experimentaram lá em Emaús, quando se sentaram ao redor da mesa com o mestre e o reconheceram ao partir o pão. Você que está nos acompanhando pela Rádio Pioneira de Teresina, você que nos acompanha pelas redes sociais da paróquia, Instagram, Facebook, seja muito bem-vindo à nossa celebração. Você está celebrando conosco, você está aqui nessa mesa, você está aqui nesta missa, tanto quanto eu. Então vamos fazer desse um momento nosso, único, um momento forte e verdadeiro de encontro com o ressuscitado, de encontro com o Mestre. Vocês vão perceber, mas nós vamos vivenciar hoje tudo aquilo que os discípulos de Emaús vivenciaram naquele dia. O relato de Emaús é como se fosse uma missa, como se fosse uma celebração. A comunidade se encontra, representada nos dois que caminham para Emaús. Depois tem a gente poderia chamar de liturgia da palavra, onde Jesus fala das Escrituras, depois explica as Escrituras, que é a homilia que ele faz, e depois tem a liturgia eucarística, quando eles se sentam à mesa e comem a refeição juntos, comem o pão juntos, participam daquela missa, e nós vamos também hoje participar. Estamos no começo, estamos caminhando, estamos nos reunindo como comunidade, estamos nos congregando como irmãos. E eu acolho com muito carinho a cada uma de vocês e desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E nós vamos agora pedir perdão a Deus pelas nossas faltas. Vamos fazer um ato penitencial, mas vamos fazer um ato penitencial verdadeiro. Vamos realmente tocar, enxergar dentro de nós e ver o que eu tenho feito de errado. Quais são as impurezas que estão me deixando cegos, porque os discípulos de Emaús, eles não conseguiam enxergar Jesus no início. Estavam como que cegos. Quais são os pecados que têm nos cegado ultimamente? O que tem me impedido de ver o ressuscitado e de reconhecê-lo de fato? Cada um faça esse exame de consciência e pense o que você tem feito de errado ultimamente. O que tem lhe impedido de ver o Mestre? Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedei por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E agora, com toda a alegria que o tempo pascal desperta em nós, com a alegria da ressurreição, cantemos o glória, o hino de louvor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra,
homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos agora ouvir com atenção a palavra de Deus, o que Deus quer nos dizer no dia de hoje. Leitura do Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vos bem sabeis. Deus, em seus desígnios e previsões, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Meu Deus ressuscitou a Jesus, libertando-os das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois esta é minha direita, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança, porque não deixais minha alma na região dos mortos, nem permitireis que teu santo experimente corrupção. Deixe-me acontecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu sepulcro ainda está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurava solenemente que um dos seus descendentes ocuparia o trono. E, portanto, a ressurreição de Cristo, que previu e anunciou com as palavras, ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção.
Com efeito, Deus ressuscitou até mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exultado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Em vossas mãos, vós me ensinais vossos caminhos para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, felicidade junto a vós, sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Corrupção, vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado,
delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vosso lado, vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que, sem discriminação, julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra da salvação, palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos ficar de pé para aclamar o Santo Evangelho. Que alegria, Cristo ressurgiu, no Evangelho Ele vai falar. Entoemos nosso canto de louvor e gratidão, sua palavra vamos aclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse:
como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu queria que vocês escutassem agora essa música que nós vamos... É um mantra que ele resume, ele fala muito do que São Lucas quis falar para a gente nessa leitura de hoje. Escutem com muita atenção esse mantra. Jesus está aqui, aleluia, tão certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia, certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Esse mantra que nós escutamos, ele diz que Jesus está entre nós, está presente entre nós verdadeiramente. Tão certo quanto o ar que a gente respira, tão certo como vocês estão me escutando agora de casa, ele está aqui também. Ele está presente entre nós. Ele, o ressuscitado, está com certeza em nosso meio. Pois quando São Lucas escreveu esse evangelho, era exatamente isso que ele queria transmitir à comunidade dos discípulos, à comunidade lucana, como a gente pode chamar. Ali era mais ou menos na década de 80, no primeiro século, no ano 80 mais ou menos, e já tinham se passado 50 anos da morte de Cristo, 50 anos que Jesus tinha sofrido aquilo, 50 anos que ele tinha morrido, e de uma certa forma parece que a comunidade estava esfriando um pouco, porque todas as testemunhas oculares de Jesus, aquelas pessoas que conviveram com ele, a grande maioria já tinha morrido, não tinha mais quase ninguém vivo dos que conviveram com ele. Então, quando os fiéis escutavam falar de Jesus, é porque alguma pessoa falou que passou para outra de forma oral, mas não se tinha mais aquelas pessoas que conviveram com Jesus.
Vocês podem pensar assim, mas isso... Hoje em dia, por exemplo, a gente sabe que há 50 anos atrás tiveram fatos históricos e que hoje nós sabemos que eles existiram de fato. Mas hoje nós temos a internet, nós temos o vídeo, nós temos o áudio, nós temos muita coisa que dá mais veracidade para o que a gente diz. Naquele tempo não tinha, era mais difícil. Então a comunidade estava pensando assim, poxa, já fazem 50 anos que ele morreu, nós estamos numa situação difícil, porque naquele tempo a comunidade já estava sendo perseguida. E aí as pessoas se perguntavam, será que Jesus de fato existiu? E se ele existiu, por que a gente não pode ver ele? Por que a gente não fala com ele? Por que ele não aparece para a gente? Por que a gente não pode encontrar com ele? Cadê esse Jesus se a gente não vê de fato? Onde é que eu posso encontrar Jesus? Foi pensando nisso que São Lucas escreveu essa passagem de Emaús. Que esse evangelho, a gente não pode enxergar ele como um relato jornalístico. Não era a intenção de São Lucas fazer uma reportagem de um caminho de 2 discípulos de Jerusalém para Emaús. Não era isso. O que Lucas queria fazer era uma catequese. Ele queria trazer uma mensagem para aquela comunidade. São Lucas queria acalmar o coração daquelas pessoas com uma certeza que ele transmitiu através desse evangelho. E ele respondeu a pergunta daquele povo que não sabia onde encontrar Jesus, que estava um pouco apavorado. Ele respondeu com o evangelho dos discípulos de Emaús. Vamos enxergar bem, vamos prestar atenção em tudo que São Lucas detalhadamente, porque tem algumas coisas aí que estão um pouco escondidas, mas que são importantes, são detalhes importantes que São Lucas deixou para nós. Primeiro ele diz que os discípulos estavam indo de Jerusalém para uma comunidade chamada Emaús, distante uns 11 quilômetros, 12 quilômetros de Jerusalém. Até hoje não teve nenhum estudo arqueológico que identificou essa cidade, esse povoado chamado Emaús. Não existe. Então, isso é mais uma prova de que São Lucas queria fazer, de fato, uma catequese. E Emaús pode ser algum destino da nossa vida, pode ser algum lugar que nós estamos. Emaús pode ser uma situação que a gente se encontra. Porque era isso que São Lucas queria identificar, era isso que ele queria mostrar para aquele povo. A gente não precisa enxergar Emaús como um lugar próprio, mas Emaús pode ser a minha casa hoje, por exemplo. Eles estavam indo desanimados para Emaús. E por que eles iam desanimados? Exatamente porque os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, humilharam Jesus da forma pior possível. Crucificaram Jesus Cristo. A crucificação naquela época era a forma mais humilhante de morte. Tanto é que os cidadãos romanos, que tinham cidadania romana, eles não podiam ser crucificados. Eles eram mortos, como São Paulo, que tinha cidadania romana, eram mortos decapitados, mas não podiam ser crucificados, porque era uma morte muito humilhante. E aqueles homens, aqueles chefes dos sacerdotes, dos fariseus, queriam humilhar Jesus da pior forma possível. Queriam mostrar que ele era um farsante, queriam acabar e extirpar qualquer ideia de Jesus Cristo que pudesse existir. Por isso o crucificaram, pensando que aquilo ali ia resolver tudo. E de fato, naquele momento, a sensação daqueles 2 discípulos que caminhavam para Emaús era essa, era de derrota. Primeiro porque eles colocaram toda a sua esperança em Jesus. O Jesus que era esperado, que foi prometido pelos profetas, que foi prometido pelo rei Davi, como nós ouvimos na primeira leitura de hoje. Aquele Jesus que eles pensavam que era o Jesus guerreiro, que ia trazer uma nova ordem social para aquele povo. Eles esperavam uma nova ordem social. Eles esperavam, aqueles 2 discípulos de Emaús e muitos outros daquele tempo, que o Império Romano fosse derrubado por Jesus, que o poder passasse a ele. Jesus ia ser o novo rei, mas não era o rei divino, não. Eles estavam mais interessados no rei terreno mesmo. Eles estavam interessados no rei que assumiu o lugar de César. E eles achavam que era Jesus. E muitos daqueles discípulos acompanharam Jesus com a intenção de que quando ele assumisse o trono, quando ele instaurasse o seu reino, eles iam ter lugares de destaque. Por exemplo, alguns achavam que eles iam ser, se fosse hoje em dia,
na nossa cidade, um ia ser secretário não sei de quê, o outro ia ser um presidente não sei de quê, ia ser ministro. Eles esperavam que aqueles homens, eles esperavam um lugar de destaque quando Jesus assumisse o seu reino. E aí a cruz desmoronou tudo, a cruz acabou com todos os planos, a cruz massacrou o ideal daqueles discípulos. E eles estavam indo derrotados para Emaús. E aí, naquele caminho, e aí a gente tem que lembrar que Lucas é o evangelista do caminho. Todo o evangelho de Lucas é uma longa caminhada. Por exemplo, no evangelho de São Lucas, Jesus só entra em Jerusalém uma vez, porque o evangelho dele é um caminho de Nazaré até ele entrar em Jerusalém, até o Monte Calvário. É uma longa caminhada. E o caminho continua agora para Emaús, e depois o caminho continua, porque foi São Lucas que escreveu os Atos dos Apóstolos. E o caminho continua com Pedro e Paulo, que vão caminhando pelo mundo e pregando. É o evangelho do caminho. E é exatamente no caminho que Jesus começa a andar com aqueles 2 discípulos. E Jesus pergunta: o que está acontecendo aqui? O que foi que houve? Por que vocês estão tristes desse jeito? Eles disseram: será que você é o único que não sabe que nossos planos foram por água abaixo, que tudo se acabou, que Jesus morreu, que não cumpriu o que ele disse que ia cumprir? E aí Jesus diz para eles uma coisa que ele diz para nós hoje também. Essa frase que Jesus diz para aqueles discípulos, ele pode estar direcionando a nós. Ele diz: como vocês são fracos de fé e lentos para acreditar nas coisas. Quantas vezes nós somos fracos na nossa fé? Quantas vezes nós demoramos a acreditar? Quantas vezes Jesus está caminhando com a gente do nosso lado e a gente não enxerga que Ele está caminhando ali conosco? Quantas vezes isso acontece? Mas Jesus não desiste, Ele explica tudo. Olha, esse Messias não é o Messias que vocês estavam querendo. O Messias é o que vai instaurar, não é uma ordem social terrena, mas é divina. O Messias é aquele que vai dar o mandamento do amor. O Messias é aquele que vai demonstrar com a sua vida o amor que Deus tem pela humanidade. O Messias é esse, é o reino do amor. São João Paulo II falava na civilização do amor. É isso que o Messias vem instaurar. Ele quer instaurar a civilização do amor, que vem a partir da sua morte na cruz. E aí eles parecem que começaram a compreender, entenderam que aquele homem tinha alguma coisa de diferente. E aí Jesus, como Ele faz tantas vezes na nossa vida, como às vezes Ele está fazendo na sua vida hoje, Ele fez que ia adiante. Ele não queria ir adiante, Jesus, mas Ele fez que ia passar. Para quê? Porque Jesus muitas vezes espera uma atitude nossa. Ele espera uma atitude sua. Ele não quer que a gente fique apático, não, esperando que caia tudo do céu. Ele quer que a gente vá ao seu encontro. Ele quer que a gente o procure. Ele quer receber o convite para entrar na nossa casa. Então Ele fez que ia adiante. E os discípulos disseram: fica conosco, Senhor, já é tarde e a noite está chegando. Aqui tem outro detalhe escondido aqui que São Lucas coloca. Eu já falei para vocês algumas vezes que a noite, ela tem na Bíblia, tem um significado teológico. A noite representa o medo, a noite representa o desconhecido, a noite representa a insegurança, porque é essa visão que se tem de noite, né? Por exemplo, a gente às vezes sai da nossa casa na calçada de dia, mas de noite a gente tem medo de sair, porque realmente a noite traz isso. E o São Lucas diz: fica conosco porque a noite está chegando. Fica conosco porque a noite está vindo e é perigoso. Se o Senhor ficar conosco, a gente fica mais seguro. Eles não sabiam ainda direito, mas sabiam que aquele homem tinha alguma coisa de diferente, porque o coração dele estava ardendo enquanto Jesus falava. E na hora que Jesus senta na mesa e parte o pão, aí pronto, os olhos dos discípulos se abrem e eles reconhecem que era o mestre que estava com eles. O que São Lucas quer dizer para a comunidade dele? O que São Lucas quer dizer para aqueles que estavam em dúvida? É na Eucaristia que vocês vão encontrar Jesus ressuscitado. É na mesa do pão que vocês vão reconhecer o mestre. É nessa refeição que vocês vão ter contato direto com ele, tão certo quanto o ar que a gente respira.
É na mesa da Eucaristia que Jesus encontra com a gente. E aí depois, olha que coisa interessante. Era noite, eles estavam com medo. Senhor, fica conosco porque a noite está chegando. Só que Jesus, que é o sol de justiça, esse círio representa Cristo, é a luz de Cristo. Jesus é a luz que veio iluminar as trevas. Então, quando eles reconhecem Jesus, não tem mais medo da noite. Na mesma hora pegaram o caminho de volta para Jerusalém, mesmo sendo noite. Porque quando a gente caminha com Jesus, não existe mais noite. Não existe mais o medo. E eles voltaram renovados na esperança, porque Cristo renovou a esperança de cada um deles. Então, meus amados irmãos e irmãs, essa é a mensagem que São Lucas quis trazer para a sua comunidade há tantos anos atrás, e é uma mensagem tão atual para nós no dia de hoje. Tem um último detalhe que eu deixei para o final, que São Lucas deixa ali escondido. Ele diz o nome de um dos discípulos, que era Cleofas. Ele disse, um dos discípulos chamado Cleofas virou para Jesus e disse, mas o outro ele não nominou. Será que foi à toa que São Lucas fez isso? Será que não foi de propósito que São Lucas deixou esse discípulo sem nome? Será que esse outro discípulo não é você? Será que esse outro discípulo não sou eu? Porque ele não tinha nome. E com certeza São Lucas, a gente não pode dizer com certeza porque a gente não falou com ele direto, mas eu tenho quase certeza que São Lucas tinha essa intenção de deixar ele sem nome para nós colocarmos o nosso nome. Nós somos esses discípulos que caminhávamos com medo, nós somos esses discípulos que às vezes temos dificuldade de reconhecer Jesus, nós somos os discípulos que queremos que Ele fique conosco, nós somos os discípulos que reconhecemos Ele no partir do pão, e nós somos os discípulos portadores da esperança que vamos pegar a estrada de volta. Não importa se é noite, se é dia, não importa se o tempo está difícil, não importa se o mundo hoje está complicado, mas nós voltamos iluminados pela luz do ressuscitado. E é isso que nos fortalece. A missão nossa, depois dessa missa de hoje, olha, vocês lembram como o que eu falei lá no início, né? Aquilo tudo era uma celebração. Liturgia da palavra, a homilia de Jesus, a liturgia eucarística, o partir do pão, e os ritos finais, depois do rito e da bênção, todo mundo volta com a missão para casa. Pois a sua missão hoje é voltar para casa como portador da esperança. Ser portador de esperança para a sua casa. Você está voltando para os seus para ser um testemunho do ressuscitado, e você não vai ter mais medo. E vai passar essa segurança para as pessoas também. Por mais que seja noite, mas Cristo caminha com a gente. A luz dele nos ilumina no caminho. O caminho já não é tão perigoso, porque a gente consegue enxergar iluminados por essa luz. Então vamos pedir para Ele, fica conosco, Senhor, não vá embora. Fica conosco no momento do medo. Fica conosco, Senhor, quando a gente está com incerteza, a gente não sabe muito do futuro. Fica conosco, Senhor, quando a gente está só, quando eu estou só. Fica conosco, Senhor, quando a solidão aperta. Não nos deixe sós. Fica conosco, Senhor, quando parece que tudo está indo para o outro lado. Fica conosco, Senhor, e renova a minha esperança. Ele está entre nós, vivo e verdadeiro, tão certo quanto o ar que a gente respira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos agora professar toda a nossa fé nesse ressuscitado. Os discípulos de Emaús estavam com dificuldade de professar a sua fé, porque eles não estavam mais acreditando, mas Jesus renovou sua esperança. E agora nós também, com a esperança renovada, vamos professar que acreditamos nesse Cristo que venceu a morte e ressuscitou. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos agora a Deus
os nossos pedidos, as nossas preces. E você que está em casa, faça também, não tenha medo, apresente o seu pedido na certeza de que Cristo caminha com você do seu lado. Às vezes você pode não estar enxergando, mas Ele está ali caminhando com você. A resposta será: ficai conosco, Senhor. Ficai conosco, Senhor. Ficai constantemente com vossa Igreja, de modo especial com o nosso Papa Francisco, em sua missão de conduzir na fidelidade o vosso povo. Nós vos pedimos. Ficai conosco, Senhor. Ficai conosco, Senhor, principalmente nos momentos de escuridão da vida, em que nos encontramos perdidos e desesperados, nós vos pedimos. Ficai conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor, e com os nossos irmãos acometidos por essa pandemia, nos fortalecendo na tua fé, no teu amor, para suportarmos com mansidão essa tempestade. Nós vos pedimos. Ficai conosco, Senhor. Tudo isso, Pai Santo, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Apresentemos agora a Deus os nossos dons, as nossas oferendas. E você que está em casa, apresente a sua vida, coloque a sua vida, coloque a sua família, ofereça tudo que você tem, tudo que você pode ao Senhor no altar da Eucaristia. Mãos da terra e o coração além deste céu, e a semente que brota é um germe de eternidade, vai brotando, crescendo, esperando, é a vida que vem despontar. Este trigo maduro a colheita recolherá. Está em tuas mãos, ó Pai, E a vida oferta no pão e no vinho a ti. O céu se abrirá, está em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oblação em ti. se perderá, frutificará, frutificará, frutificará. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória
cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Toda vez que com fome desse pão, toda vez que se bebe desse vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Jacinto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Rezemos agora com muito amor e confiança a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. vosso é O reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz. Meus amados irmãos e irmãs, você que nos acompanha em casa pela Rádio Pioneira, você que nos acompanha pelas redes sociais, os que estão aqui representando a comunidade, Ele está no meio de nós, nas espécies do pão e do vinho. Eis o ressuscitado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Você que está em casa agora, faça sua comunhão espiritual. Tenha certeza de que Ele caminha com você. E você tem que ter cuidado para não fazer como os discípulos de Emaús, que não reconheceram no caminho. Ele está com você e Ele faz comunhão com você também. Ele parte o pão na sua casa. Então, faça agora a sua comunhão com o Mestre. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor?
comentavam com grande dor tudo que se passou, e jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações, e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. O Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações, e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, foi muito bom celebrar com vocês, foi uma alegria nós renovarmos a nossa fé, a nossa esperança, renovarmos as nossas forças no altar da Eucaristia, e a partir de agora voltemos para casa ou permaneçamos em casa com a energia renovada, sem medo, exatamente porque Ele ressuscitou, porque Ele vive, nós temos que acreditar no mundo melhor, nós temos que acreditar que as coisas vão mudar, porque Ele vive, nós não podemos ter medo, nós não podemos nos desesperar, porque Ele vive, nós permanecemos em pé, e Ele vive e caminha do nosso lado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz com a nossa força renovada e que o Senhor permaneça conosco. Graças a Deus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Eu
enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, e vivo está.